A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, esteja conosco todo. Meus irmãos, a palavra que eu tenho hoje é da batalha espiritual. É coisa séria. Mas vou começar por uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, meu Deus Todo-Poderoso. Nós vemos, meu Pai, muitas coisas acontecendo. O diabo parecendo que está tomando conta de toda a terra, parecendo que ele tem mais força que o Senhor. Estamos a ver coisas que nunca vimos na vida, que antigamente nada acontecia igual. Estamos a viver momentos muito atormentados. Já não era fácil a vida para os homens, porque o diabo se metia e se mete a toda hora. Meu Deus, eu oro para que tires o véu da escuridão dos olhos dos meus irmãos e da humanidade inteira, para que se abra os olhos e reconheçam o teu poder, para que todos os irmãos reconheçam o poder da salvação e para que todos os irmãos saibam que nesta batalha e neste mundo que vivemos não há folga, não há férias. Quem está no caminho do Senhor é uma jornada inteira. Não há pausa. Meu Pai, coloca o teu Espírito ao nosso favor, para que Ele interceda por nós, em nome de Jesus. Estou aqui para orar para as pessoas que estão a ser atacadas por flechas em todas as áreas, nos seus negócios, na sua família, na sua saúde, nos seus casamentos, nos seus filhos, nas suas gravidezes. Oh Deus, interceda, por favor. Nas guerras, no derramamento do sangue, meu Pai, para que possa travar todo esse poder do diabo que está a agir e convencendo a humanidade que não há nada a fazer, não há solução para nada. Só assim é, assim será. Mas nós que estamos em espírito, de verdade, que nós te amamos, em que creio que toda a humanidade te ama, Senhor. O que falta aqui é as forças. Dá-nos, Senhor, a tua fé para que possamos resistir o diabo, que ele muitas das vezes quer se passar pelo leão. Anda rugindo como um leão, diz lá em Pedro, mas ele não é nenhum leão. Quem é o leão é o Senhor. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o Todo-Poderoso, meu Pai. Para ti não há impossível. Todas as coisas te são impossíveis, meu Pai. Começando de lá da cruz do Carvalho. Tudo que foi decretado e fizeste lá, e venceste o poder do inimigo, e tomaste todas as posses, eu creio que este poder e esta unção passou também para nós. Fortifica-nos, Senhor, dá-nos muita fé, porque a Bíblia diz que é impossível
resistirmos o diabo só com as nossas palavras ou o nosso entendimento. Nós precisamos de vencer e resistir o poder do inimigo através da oração, através do poder de Deus, do Espírito Santo, da unção de verdade, para que nos fortifique, Senhor, para que nós possamos andarmos em espírito de verdade e não andarmos assim adormecidos, porque tudo que o diabo cria, ele é que toda a humanidade adormece, toda a humanidade fica distraída e achando que a bebedeira, os passeios, o governo, ou seja, os governos do mundo também ajudam muito. Criam muitas atrações, assim, tipo os parques, coisa linda, maravilhosa, muito jardim zoológico, e cria muitos cinemas, e a Hollywood lá na América nos ajuda a fazer muitos filmes, mas tudo isso é uma estratégia do inimigo. Ele tenta agarrar os filhos de Deus e cegar eles da maneira que ele pode fazer, como ele fez lá no jardim, cegou e tentou e conseguiu. Lá no jardim do Éden, fazendo a maldade e criou tanta tentação numa pessoa inocente que foi a Eva, que nem foi instruída. Ela não recebeu as instruções, mas o Adão é que recebeu. E ele deu e cuidava do jardim e deu um nome os animais e tudo, mas lá não havia nada parecido, meu Deus, nada parecido com ele. E quando o Senhor fez a mulher, que era a coisa mais bonita, mais linda, parecida com ele, e assim Satanás se encheu do furor e fez com que eles perdessem a comunhão. A Bíblia nos conta que eles tinham tanta a intimidade com Deus que Deus chegava todos os dias, todas as tardes, conversando com eles em santa paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos outra vez, Senhor, te pedimos para que tenhamos a intimidade absoluta, para que esta oração vai fechar os buracos e as muralhas onde que Satanás consegue meter as mãos para arrancar ou tirar a vida das pessoas, meu Pai. Nós vemos o que está a acontecer na América, meu Deus do céu, um país que todo o povo se declara que crente, adoradores do Senhor, adoradores de Deus, mas agora estão tão agitados, e onde que há muita agitação, o Espírito Santo não age. Oh, meu Pai, está a morrer muita gente lá na América. Nós te pedimos, meu Pai, para que acalme aquele país. Oramos para a liberdade, oramos para o sossego daquele país, que eles não têm a paz. Satanás tomou a conta, está a agitar aquele país e virou o país da vergonha, o palco da vergonha. E virou um exemplo da corrupção para todos os países. Já tínhamos os países todos corrompidos, os governos todos, e já estavam contra tudo torcido, e continuam ainda. Já há aqueles governos que estão no poder há 50 anos, é uma ditadura, e na América estão a tentar a criar a mesma ditadura. A ditadura é esta,
que é o comunismo. O comunismo quer vencer, o comunismo quer tomar a terra toda, o comunismo quer colonizar os filhos de Deus, o comunismo quer acabar com a igreja, o comunismo, ele não quer, não suporta ver um crente, uma pessoa adorando a Deus. O comunismo é o problema. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos livra do comunismo, nos livra das garras de Satanás. Quem está a agitar aquela terra não é o Senhor, não é o por acaso, não é só o Trump, não é só os seguidores. É que lá muita poeira se levantou naquela terra. Senhor, se levantando a terra, e a Bíblia nos contando que o Espírito Santo é uma paz absoluta, e lá estamos a ver agitação. Onde que houver uma agitação, o Espírito Santo pula para fora, e então o que sobra ali é só a mente carnal, e a mente carnal, ela não suporta as ordens de Deus e nem quer ouvir e não aceita nenhuma ordem, nenhuma correção. Oh, Deus nos salva, por favor, e salva todas as famílias na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o que acontece lá na América é o espelho do mundo, mas agora ele virou o palco de Satanás lá. Nos salva, Senhor, acalenta aquela terra e dá paz absoluta a todas as famílias, todas as pessoas na terra, não excluindo ninguém, meu Pai. Todos precisamos de Ti, minuto a minuto, a cada minuto, em 360 dias no ano, meu Pai. Nós precisamos sempre estarmos conectados em espírito de verdade e sermos adoradores e conectados contigo pela fé, porque pela carne jamais poderemos estar ou termos uma comunhão absoluta contigo, Senhor. Tem misericórdia daquelas pessoas que estão a trabalhar, estão a ser mandadas embora. Tem misericórdia daquelas pessoas, meu Pai, que estão com fome e não tem nada para comer. Tem misericórdia, Senhor, daquelas pessoas que se encontram nos hospitais e não tem medicamento. Tem misericórdia, meu Pai, daquelas pessoas que esperam e olham e tudo e colocam a sua esperança na Europa para sobreviverem, porque eles acham que já não há mais nada a fazer e quem pode lhes salvar é só a Europa. Mas isso é mentira. Quem salva é o Senhor. Toma posse, Senhor. Toma posse, toma a tua espada, Senhor. Derrama a sua unção, o seu sangue em cada ser humano e lhes fortalece, meu Pai. Não deixa a sua fé desfalecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma posse em todas as casas. Entra, meu Pai, e faça das casas e as moradas a sua morada de cada família, meu Deus. Que haja um entendimento, meu Pai, a luz. Que sejamos a luz e o sal da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Portanto, a palavra que eu tenho hoje, vou começar por dar as escrituras, portanto, é a batalha espiritual. A batalha espiritual é uma coisa muito séria, parecendo que não. A batalha espiritual é coisa mais difícil ainda, porque nós lutamos
com alguém que não vemos. O diabo, ele é espírito. E sendo espírito, nós nunca podemos ver o que ele está a preparar e nunca podemos ver as armas que ele está a usar e nós nunca podemos ver o que ele está a pensar e ele não nos diz, ele não fala, ele só nos dá os ataques. Nós sentimos esses ataques na carne. Não é coisa fácil, não. Não começou hoje. Esta batalha espiritual começou lá nos céus. Em nome de Jesus. Tudo quebrado por Satanás, por anjos. Ele era um anjo que servia a Deus e dava todos os louvores, mas por um momento ele quis se passar por Deus, quis tirar a glória de Deus, quis ser como Deus. E eu vou provar aqui com essas escrituras. Olha, vamos ver aqui no Efésios 6, e a partir do verso 6 até o verso 18. Vou repetir, Efésios 6, e a partir do o capítulo 6, aliás, e o verso 6 até o verso 18. E vamos ver aqui no 2 Coríntios, que é o capítulo 4 e o verso 4. E vamos ver aqui em Isaías 14, o verso 14, e vamos ver aqui no Gênesis 1, e vamos ver o que Deus tinha preparado para si. E, portanto, vamos ver no Gênesis, tenho aqui a minha Bíblia, vamos ver no Gênesis 1 e no Gênesis 26 e no Gênesis 27 e no Gênesis 28. Portanto, é o Gênesis capítulo 1, mas os versos são 26 e 27 e 28. Vamos ver como Deus tinha feito as coisas todas perfeitas. E aqui, começando aqui no Gênesis, vemos que é na criação. Cada Bíblia, ela fala de uma maneira como quer. Uma maneira muito diferente, mas o Espírito Santo, ele entende de todas as línguas e todas as Bíblias. Não há nada impossível ou custoso para o Espírito Santo, para o nosso Deus. Nada existe impossível. O Espírito Santo consegue interpretar todas as Bíblias, porque ele é o dono da sabedoria, ele é o dono de todas as Bíblias, ou seja, todos os autores que escreveram a esta mensagem para interpretarem a palavra de Deus. Vamos aqui estudar. Aqui está escrito assim: a criação, portanto, a criação dos céus e da terra, de tudo o que neles se encontra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E era
a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E venho aqui no Gênesis 26, o verso. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse Deus: façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem e a nossa semelhança, conforme, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, réptil que se move sobre a terra. E venho aqui no 27. No 27 está assim: e criou Deus o homem à sua imagem. Irmãos, aqui começa o problema. A sua imagem e imagem de Deus o criou Deus, o macho e a fêmea. Viemos aqui no 28. No 28 nos diz assim: Deus abençoou a mulher e o homem, portanto o macho e a fêmea. E disse: frutificai e multiplicai-vos e encheis a terra, e sujeitai ao dominar e dominai sobre os peixes. Está a repetir outra vez o poder que ele nos deu, nos qualificou, sobre os peixes do mar e sobre as aves e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus aqui está a repetir a mesma coisa. Deus não é um homem para nos mentir. Deus nos deu um poder. E com este poder nós podemos dominar, não em carne, mas em espírito. E vamos ver aqui em Isaías, que em Isaías 14 e 14, que diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É mentira. É mentira. Aqui no Gênesis nós vimos Deus a criar somente o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Só o homem que tem isso. E aqui no Gênesis 1, nós vemos que a terra
era sem forma e era vazia. Aqui vemos que o Espírito de Deus estava sobre as águas. Aqui, meus irmãos, nós vimos em Isaías 14, o diabo está a dizer que vai ser como o Deus Altíssimo e subirá até as mais altas nuvens e vai sentar-se no trono de Deus. Não aconteceu. Quando ele falou isso aqui no Gênesis, está que ele foi lançado imediatamente para baixo, para um abismo, para a terra sem forma. Deus ainda não tinha feito nada na terra e o diabo não tinha ninguém para atacar, porque aqui no verso 1, Deus ainda não tinha feito o ser humano. E isto é muito importante compreendermos que o diabo aqui no capítulo 1 do Gênesis, ele foi lançado para baixo. A terra não tinha forma, não tinha nada. Quando ele se rebeliou, Deus já o lançou para baixo. E seguindo outros anjos que se rebeliaram também contra Deus. Conforme aqui no Isaías, nós vemos. E sendo assim, meus irmãos, nós vimos que a coisa não é nada fácil. A coisa não é nada fácil. Quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, o diabo já estava caído aqui na terra. Mas a terra não tinha forma. A terra não tinha o homem para que ele atacar. Onde é que ele fica com muita inveja? É no Gênesis, aqui no 27, quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. É tudo que o diabo queria e quer até hoje. Era ser semelhante ao Altíssimo. Mas isto não aconteceu com ele. E o homem, nós fomos criados à imagem de Deus. O homem foi criado através da terra. Deus pegou ali um molde, argila ali, pegou e moldou aquilo e sopra e fica a alma vivente ali. Coisa que tudo Satanás queria era ser alma vivente, mas ele não ficou. E quando ele vê isto, faz os seus planos. E vemos no Jardim do Éden, ou seja, no capítulo 2 do Gênesis, 17, 18, Deus ali faz, portanto, a mulher para ser companheira do Adão. Mas o diabo aqui, reconhecendo as instruções do Altíssimo aqui no 28, que Deus manda multiplicar e crescer, multiplicar e encher a terra ainda mais, e isso ele ficou maluco. Quer dizer que esses homens ainda vão se multiplicar e vão ser muitos.
Sendo Deus o dono da ordem, o dono da palavra, Ele pôs lá no jardim para que eles não desobedecessem a palavra dele. De uma, da outra maneira, eles haveriam de se multiplicar e encher a terra. Mas Deus colocou aquelas duas árvores só para ver até onde que eles vão obedecer. Mas eles desobedeceram, escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos trouxe a molestia, muita dor, a doença, envelhecimento, em que nascemos, cada pessoa que nasce aqui na terra agora, nasce sempre com aquela maldição que eles escolheram lá no Éden. Mas Deus, sendo todo-poderoso, sendo Deus da vida, mandou Jesus Cristo à terra, desceu até aqui para nos ensinar a estratégia e nos fortalecer e morrer por nós na cruz e nos a mostrar a estratégia, nos dar as armas e nos a mostrar qual é a arma que podemos usar contra o diabo. A arma maior contra o diabo é a oração, é a palavra de Deus e é a fé em Deus. Sem a fé em Deus, podemos orar e fazermos o que nós queremos, nada vai acontecer sem fé. E a fé também é uma coisa, as coisas que nós vemos com os nossos olhos, isto não é fé. O que é a fé são coisas invisíveis que nós nunca vimos. Mas acreditamos nelas, que elas existem. Acreditamos que Jesus Cristo nasceu neste mundo e morreu na cruz do Carvalho e derramou o seu sangue e nos livrou das garras da maldição de Satanás através da sua morte e a sua ressurreição. Nós queremos, nós não vimos com os nossos olhos, porque isto aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Nós não estávamos presentes, mas nós temos a fé que isto é verdade, isto aconteceu. E o Espírito Santo, ele testemunha, testifica que isto é verdade. E nós vamos ver, meus irmãos, aqui, portanto, vamos ver aqui no Efésio. Vamos ver aqui no Efésio. No 2 Coríntios, aliás, no 2 Coríntios, nós vamos ver no 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, outra vez, que nos diz assim, portanto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho da glória
do Cristo, que é a imagem de Deus. Estão a ver, meus irmãos, que tudo se encaixa? Ser a imagem de Deus é uma honra muito grande. Dá uma inquietação a Satanás. Ele não foi dado, foi negado. Como se não bastasse, foi lançado para baixo por causa da desobediência. Então, nós fomos criados na criação inferior, somos inferiores aos anjos, mas Deus nos capacitou mais que eles, aqueles anjos caídos. Nós somos mais poderosos. Nós somos os filhos à imagem e semelhança de Deus. Mas Satanás nos cega os entendimentos que é para seguirmos todas as vontades dele. Tudo que ele quer é ser seguido como Deus. E a Bíblia nos diz que só há um Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o leão de Judá. Em Pedro nos diz que Satanás anda rugindo como um leão. Ele é como um leão, quer se passar como um leão. Ele não é. Ele é diabo. E com ele caíram muitos demônios. Os demônios são muitos. Nós vemos a destruição, os ataques nos negócios. Quem quer ter uma ideia, o ser humano tem uma ideia para fazer o bem, ter os seus negócios, quer estudar, ser instruído, e o ser humano tem muitas capacidades e qualidades. Quando quer aplicar estas qualidades todas que recebeu de Deus, porque eles não vieram de nós, fomos dados, a cada um foi dado conforme a sua medida. E Satanás não quer que o homem fique próspero e não quer que o homem seja amoroso. Se uma coisa que o diabo não tem é amor. Se é uma coisa que Satanás não tem é a família. Então, como ele não tem a sua família, ele quer de todas as maneiras destruir a sua família e a minha família. E a nós mesmos, ele quer nos destruir. E agora, se vermos aqui portanto, no Efésio, se nós lermos aqui no Efésio 6, aqui, o Efésio, na minha Bíblia, porque não vou inventar a palavra para enganar ninguém, não. Eu não quero enganar. Vou pôr os meus óculos que a coisa não fica fácil, não. Quando mais se trata da palavra de Deus, o diabo, ele vai fazendo assim, com a mão assim. Tic-tac. Aqui no Efésio 6, e no verso 6 está assim: não servindo
não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. 9. A vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, em que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. Estamos no Efésio agora, no verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estares firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui no verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os espíritos, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, portanto, estou aqui contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, entreus, tomai toda a armadura de Deus para que possais revestir no dia mau. Havendo feito tudo isto, ficais firme. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a coroa da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito e a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Esta era a palavra de Deus e ainda é. Nós vemos que se nós andarmos em espírito, não em carne, nós venceremos todas as dificuldades. Portanto, não haverá ninguém para nos impedir ou para nos pesar ou para nos fazer de menor, de inferior, nos sentirmos inferiores, porque o diabo usa todas as armas, mas como ele não tem corpo, ele usa qualquer corpo, seja de um animal, seja o corpo humano, seja o corpo da família, e muito os ataques vão vir das pessoas conhecidas e da nossa família, nossos amigos, os pastores. Ele vai criar sempre as ciladas e armadilhas para nós termos, ou seja, o afastamento dos nossos irmãos ou nossa família. E muitas das vezes as famílias ficam 30 anos ou mais sem se falar, porque o que meu irmão me fez foi muito mal. O que a minha irmã me fez, está fazendo ainda, me deixa muito magoada e muito mal. O que o meu esposo, da maneira que ele me trata, que ele age, me chama nomes de dia e de noite, não tendo respeito comigo em frente dos meus amigos, da minha família. Ele diz o que quer, tudo o que lhe apetece, diz em frente de todos e sem respeito. E como se não bastasse, eu tomo aquela vergonha. Em frente dos filhos, ele fica me maltratar e ainda me chamando nomes. E como se não bastasse, ainda se amantiza, a amante me ataca me ligando todos os dias, me dizendo o quanto ele a ama. E visto que eu fico aqui em casa, segurando todas as pontas para que a nossa família não pereça, mas o meu marido fica tão distraído ao ponto de nos abandonar. E com os olhos da carne, quando o nosso marido fugiu de casa, foi viver com a amante, aos nossos olhos, aquele amor parece tão sutil, tão estável, que não haverá mais nada para lhes separar. E ele esquece totalmente, 100%. Esquece a família.
e vai viver com aquela pessoa amante, ou seja, o homem ou a mulher, às vezes também acontece. E então ele vai viver com aquela pessoa, parecendo que aquele lar que o diabo criou, aquela traição, deixou a família por trás, aquela mágoa que a família, a mulher, está a suportar ali, como se não bastasse. Aquela amante que destruiu o lar daquela família que agora já estavam em aflição, mas agora aumentou a dose, porque o pai já saiu de casa, o esposo já saiu de casa e desprezou, esqueceu aquela família e não dá mais nada, não ajuda nada. A mulher sai para tentar os negócios vendendo a lenha ou carvão ou vendendo tomate, sei lá, sal, aquilo que ela apanha, as verduras, sei lá, no mercado, ela luta. A mulher foi muito capacitada, porque quando é o homem, a vez do homem a ficar com os filhos, a mulher abandonar a casa, o homem não consegue segurar as pontas como uma mulher, não. Pelo contrário, vai arranjar uma outra mulher, trazer para aqui, para espancar os filhos de dia e de noite. Ele não consegue segurar as pontas como uma mulher. Mas quando os filhos estão na parte da mulher, eles têm mais segurança e têm a vida, né, custosa, mas com a mãe, a vida, eles comem, não são espancados, e eles fazem o que eles querem, brincam à vontade, mas com o pai, deixa com o amante que ele arranjou, a amante espanca os filhos, maltrata os filhos, não dá alimentação aos filhos, e os filhos se vêem muita rasca, crescem com muita dificuldade e muita raiva, às vezes, daquela mãe. Nunca mais vão falar, porque por causa das dificuldades que enfrentaram, que o pai não conseguiu suportar. O pai vem à meia-noite, porque ainda sai do serviço, ainda vai se distrair, a vida está boa, tem uma mulher, encontrou uma mulher que ama, e está vivendo numa casa que ele quer, e está a trabalhar, tem um emprego que ele quer, e chega já à meia-noite, as crianças estão a dormir, muitas das vezes até com fome. Mas ele não vê as crianças, não lhe faz falta de olhar, ver os olhos das crianças. Mas uma mãe não faz isto. A mãe segura as pontas, a mãe vai à igreja lutando, chorando, vai se prostrando, vai pedindo a misericórdia de Deus, vai pedindo a salvação, vai pedindo com o nome dos filhos e o nome dela e da família dela, de família toda, que seja escrito no livro da vida. Ela vai batalhar, ela vai lutando, e muitas das vezes o inimigo só mostra que isto vai ser muito impossível. O seu esposo nunca vai voltar. Mas aquela amante que está vivendo com o esposo, que escangalhou o lar daquela família, desgraçou, causou a desgraça daquela família, é agora a pessoa mais desconfiante do que a esposa. Manda mensagens, telefonemas anônimas e falando mal da esposa e daquela família e ficando a ameaçar, e ela mesmo é que perde a paz. Ela
perde mais a paz do que aquela que ficou por trás. Se é aquela que ficou por trás, a esposa se conectar com o Altíssimo e se ligar com o Espírito Santo, aquela pessoa vive numa santa paz, mesmo sem um esposo, ela vai vivendo o pão do dia a dia, de cada dia. E vemos aqui a inveja de Satanás, o furor que ele tem. Ele não facilita, nem por um minuto. Ele luta constante contra nós para destruir-nos. Assim como vemos os governos destroem o mundo inteiro. E vemos a América desesperados, aqueles irmãos. Eles acham que estão a reparar, mas estão a destruir ainda mais, com o desespero que eles têm. Quando Satanás reina num lugar, ou quando a desgraça Satanás ele causa, a pessoa perde a visão, a pessoa perde a sua fé, a pessoa perde as forças, a pessoa se vê sem saída, a pessoa é cegada por mão de Satanás, pelo poder que ele já, das trevas, já tomam conta os demônios. É o que nós estamos a ver na América, em todo o mundo. Meus irmãos, isto é sério. A batalha espiritual não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Muitas empresas faliram. Empresários falidos. Muitos suicídios se suicidaram por não verem. Porque quando a pessoa está atrapalhada, a voz de Satanás não sai. Aonde é que Satanás, qual é a arma que ele usa? Ele vai usar aqui, na mente. Usa aqui, a falar constantemente que não há saída para você. Nunca haverá vitória para você. Nunca vai sair desse buraco onde que você se encontra. Este é o teu destino. Você vai viver por ele, por este destino para sempre. E assim vai convencendo a atacar, a chutar, a chutar, a chutar. E os ataques às vezes são tão demais que mesmo os mesmos ataques não é só para um descrente. Esses ataques eles vêm também para o crente dentro da casa de Deus. Esses ataques não são só para os membros sentados no banco ou os obreiros que servem à igreja ajudando ali. Esses ataques são também para o pastor. Os demônios não respeitam cargo. Se é uma coisa que Satanás não conhece é o cargo. A posição. Nós vemos um pastor começa bem e acaba mal. Acaba já dormindo com seus filhos e filhas ali na igreja. E muitas das vezes, o mesmo pastor que prega o bem, que
que as pessoas não podem ter inveja, não podem abandonar o lar, que as pessoas não podem ter a preguiça, que as pessoas não podem ser preguiçosas, as pessoas têm que lutar para terem as coisas de volta, ou seja, o pão de cada dia. É o mesmo já a fazer aquilo que ele ensina. Não tenham inveja, irmãos. Vamos ficar quietos, confiando em Deus. Numa mão ele dá o bem, na outra mão dá o inferno. Porque ele vai dizer que agora a palavra de Deus que é de graça, ele agora vai vender. Meus irmãos, isto é sério. Ele vai vender a palavra de Deus agora. Para você ser enterrado, já tem que pagar. Você já morreu. Você está vivo, quer pagar a sua luz, não pode pagar, porque o pastor está a dizer que a dele, da casa dele e da igreja tem que ser pago primeiro. E você vai lá correndo, dando o pouco que você tem. E você fica endividado. O próprio pastor agora é o demônio agora. Já comprou um avião com o nome dele, tem os pilotos dele. E onde é que você... A pergunta é onde é que você está? Onde é que você está a dormir? O que é que você está a comer? Com que dinheiro que você vai ao hospital? Com que dinheiro você está comprando os medicamentos e as vitaminas para você se fortalecer com ele? Você não tem. Quem está a ser o diabo aqui? Quem está a ser usado pelo diabo aqui? É o próprio pastor agora. Prefere andar de avião porque está na graça de Deus, em que a igreja é muito próspero. Mas se esquecendo das pessoas que estão sentadas no banco, que vieram para comer o alimento de Deus, que é a palavra, mas ele agora está a vender esta palavra. Enquanto que a Bíblia diz que de graça recebeste e de graça dei. Mas ele já está a vender a palavra. E também o diabo agora já prepara os demônios que vão igreja em igreja, visitando as igrejas, os feiticeiros já agora, os de candomblé, os do preto velho, todo tipo de macumbaria, bruxaria. Agora se dizem que já estão convertidos. Eu era feiticeira, agora já não sou. Eu era bruxo, já não sou. É mentira! É bruxo sim. Quando a gente está fechado, com as mãos, os olhos fechados na igreja, estamos orando e suplicando a Deus. Aqueles que serviram o demônio, que não ficaram libertos ainda, estão ali amaldiçoando de torto e direito da maneira que eles querem, dentro da casa de Deus agora. E amaldiçoando e atacando o próprio o pastor. O pastor vira demônio. Não tem misericórdia. Só cria campanhas atrás das campanhas, a dizer que Deus vende a sua palavra, a sua bênção. Se você não fizer esta campanha, não há como a sua família terem o direito de terem os nomes escritos no livro da vida. É sério isto. É sério porque é mentira. A palavra de Deus é de graça. Jesus andou na terra ensinando-nos a estratégia. Não há nenhum versículo que diz que ele cobrou a bênção, a cura. Não há.
a pregação, as maravilhas, os milagres que ele operava. Não há nenhum versículo que ele vendeu os milagres. É sério isto. Agora estou a falar para pastores. Parem com isto. Parem com isso. De venderem a palavra de Deus. Dai as ovelhas de graça. Profetas, dêem esta palavra de Deus de graça. E deixa o povo se alimentar. Deixa o povo pagar as dívidas. Para de estar a vender a palavra de Deus. E ainda ameaçar que se o membro sair dali, você já está diabólico. Se o membro deixar a sua igreja, vai para o inferno. Que história é essa? O que é que você está a pensar que é? É Deus você ou está com o diabo já? Alguma vez Jesus já amaldiçoou alguém? Se me deixasse de me seguir, ia para o inferno? Onde é que você já viu isso? Isso são palavras de Satanás na sua boca, pastor. Isto são palavras dos demônios. Você já é tomado com as legiões. Os mesmos que acorrentavam aquele homem em Gadareno. Você está vivendo no inferno. Está a passar essa maldade para todos. Lá na América vi um pastor que ele quer ser o dirigente de toda a América. Pastor, desassossego. No lugar de interceder pelas ovelhas, interceder pelo país onde você vive, você agora está a querer competir com os presidentes. Você agora quer ser já senador, quer ser, mandar no parlamento. Pastor, o teu lugar, o teu assunto é com Deus. Não é com o homem. O teu assunto, pastor, o teu assunto, profeta, não é para você estar no governo. O teu governo é o outro. Jesus diz, o nosso governo é do outro mundo. E eu sou rei do outro mundo. Não deste visível, é do invisível. Agora você comeste na mão do diabo. Pastor, caíste. Ficas toda hora a pedir só o dinheiro. Primeiro, é o dinheiro que temos que dar para a casa do Senhor. Lá passa o sexto. A segunda vez é contribuição de água e luz. Lá passa o sexto. Os obreiros vão lá passando. E depois, lá é por causa que hoje recebemos um casal maravilhoso de pastores que vieram de longe. E eles não têm como voltarem, não têm gasolina no carro deles, se eles têm carro. Aqueles que não têm carro têm que ir de autocarro ou de comboio de volta. E precisamos de agradecer a palavra que eles vieram aqui pregar. E então passa outro sexto e o terceiro. E agora vão obreiros outra vez, vamos contribuir porque a luz, a renda do pastor onde ele vive não é a casa a comprada. Agora temos que comprar, portanto pagar a renda do pastor,
contribuir para pagar a renda do pastor, senão a gente fica rebelião, a gente fica satanás, a gente fica decaídos. Temos que pagar a renda agora do pastor, a água e luz do pastor e a nossa casa. Eu digo, profeta, pastor, para com isso. O diabo entrou em você. Mas Deus, sendo conhecedor do bem e do mal e criador desse bem do mal, as almas que estão estão a passar a fome, morrendo, eles não vão para o inferno não, vão para Jesus. Eles estão fracos, eles não têm defesa, eles não têm casa, eles não têm onde morar, eles andam vagueando, eles andam pedindo, eles vivem de empréstimos dos bancos e dos irmãos e toda hora estão a pedir àqueles que já até o dízimo eles confundem. A gente vê eles a passar a miséria, a gente dá um dinheiro para eles se sustentarem. Eles correm, ainda tiram 10% daquilo que nós demos para ajudar a eles. Pastores, parem. Dão este evangelho de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. É de graça ele, é de graça. E cheios de amor, vamos orar e ponderarmos, orando sem cessar para uns aos outros, por amor de Deus. Só assim que nós seremos fortificados, teremos a luz na mente e os ataques ficam da conta de Deus. Quando a gente estamos em Cristo Jesus, estarmos no corpo de Cristo, em espírito de verdade, não há quem possa. No emprego temos promoção, na escola nós passamos. Se os nossos filhos forem estudar, ficam alguém, ficam estudando, ficam inteligentes. Se nós estivermos constantemente com este Deus, em fé, batendo o joelho, eu costumo dizer, os pais ficam de joelhos e os filhos ficam de pé. Em nome de Jesus, esta era a palavra de hoje, a batalha espiritual. Amém, irmãos? Amo muito os meus irmãos. Amém.